Convido você nesta manhã a abrir a palavra de Deus no livro das Gênesis, no capítulo 14. Tratando do tema Igreja Saudável, o mês de abril nós vamos falar sobre mordomia saudável. Nós vamos trabalhar diversos aspectos da mordomia cristã. Em especial, nesta manhã, nós vamos falar sobre o aspecto da fidelidade, que é uma das marcas de uma igreja saudável. Capítulo 14 de Gênesis, a partir do verso 18 ao versículo 20. E diz assim a palavra do Senhor: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Última parte, vamos juntos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. De novo. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Feche seus olhos, vamos orar nesta manhã. Pai de graça, nós te bendizemos, nós louvamos o nome do Senhor. Tua palavra é santa. A história desse texto é riquíssima, Senhor. Uma vitória que o Senhor deu a Abraão, que está, ó Deus, indo trazer de volta seu sobrinho que foi cativo. Um milagre o Senhor operou ali, ele tem uma vitória linda. E a tua palavra diz que ele teve um encontro com o homem do Senhor. E ali, o Senhor mais uma vez confirmou a bênção sobre aquele o qual o Senhor tinha chamado para ser pai de numerosa nação. Pai, hoje nós estamos aqui porque nós somos frutos desta bênção que Abraão recebeu. Louvado seja o nome do Senhor, da fidelidade do teu servo em servir o Senhor, quando saiu da sua terra, para ser errante pelo deserto, em obediência à ordem do Senhor, andando pelas promessas, como quem vê, ó Deus, a cidade santa de longe, e assim ele caminhou, um exemplo a nós. Que nesta manhã, esta palavra, que foi vivida pelo teu servo Abraão, que foi vivida, ó Deus, pelo teu povo durante toda a peregrinação, pelos heróis da fé, conforme está registrado em Hebreus, e hoje, por nós que temos numerosas testemunhas a nos rodear, que foram deixando um legado da fé, da fidelidade, que nesta manhã nós sejamos tocados por este poder transformador. Obrigado, Deus, pela experiência da palavra do Senhor nesta manhã, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e é totalmente livre nesta manhã para desembaraçar os corações, para desembaraçar o entendimento, ó Deus. Por isso, ó Deus, nenhum espírito contrário à palavra do Senhor, a eficácia da palavra, terá vitória sobre nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo e abrimos o nosso coração para remir esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fidelidade. Fidelidade é ser confiável. É a característica de ser confiável. Interessante que na Bíblia a palavra fidelidade e a palavra fé vem da mesma raiz. Aquele que crê, o fiel, ali também é aquele que é confiável. Assim como a fidelidade, na sua essência, faz parte do caráter de Deus, a quem Melquisedeque bendizeu neste texto. A fidelidade
faz parte do caráter de Deus. É um atributo inegociável de Deus. E isso traz para nós um conforto muito grande nesta manhã. É porque Deus é fiel. Sua palavra não cai. Isso significa que Deus prometeu outrora, se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Certamente se cumprirá. As promessas do Senhor são extremamente confiáveis. Josué disse que nenhuma das promessas do Senhor havia caído. O que nos dá solidez na fé para sermos fiéis no Senhor, crentes no Senhor, é a fidelidade de Deus. Poderíamos até cantar nesta manhã: Tu és fiel, Senhor. Teus filhos sabem que não falharás. Teus filhos sabem que não falharás. Teus filhos sabem que o dia tem 24 horas e no próximo dia também terá, porque o Senhor estará ali. Teus filhos sabem que se o Senhor estiver presente no futuro, esse futuro nosso será brilhante, Deus ali. Então, pelo aspecto da bênção de Deus, a fidelidade de Deus é maravilhosa para aquele que crê e para aquele que obedece. Mas, no mesmo aspecto, a fidelidade de Deus é terrível para aquele que não obedece. Porque Ele é fiel. Ele é tão confiável na sua palavra e nas suas promessas, de que Ele não inocentará o culpado. Olha só. Nós gostamos de ver só o aspecto bom, reverendo, da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Suas misericórdias não têm fim. O amor de Deus é inexplicável. É um amor sem igual. Não tem uma medida humana para o amor de Deus, para a graça de Deus. Esse é um aspecto da fidelidade de Deus que Ele prometeu em nos amar. É o Pai que não abandona seus filhos, que não apenas nos livra da fornalha, mas na fornalha Ele entra conosco. Deus fiel. Por outro lado, Deus fiel é justo, é rigoroso em suas regras e as suas promessas, tanto de bênçãos quanto de maldições, são previstas e se cumprem. É por isso que cabe, e esse é o que se espera, que Deus espera, que os seus mordomos, que somos nós, você recebeu de Deus um privilégio, você recebeu um corpo, uma alma, você é um ser que respira, que pensa, que tem vontades, que tem sentimentos, que tem oportunidades. E você precisa aprender a ser mordomo de tudo que Deus fez em você, Ele te deu, que Ele te confiou. Porque o que se requer do dispenseiro é a exigência de Deus, é o mesmo que Ele tem. Que Ele seja encontrado fiel, tão confiável quanto Ele. Deus está fazendo um acordo conosco. Eu sou fiel, agora eu quero você também, que seja recíproco a sua fidelidade. Eu estou colocando em você a minha confiança, eu quero saber se eu posso confiar. Se você é capaz de ser confiável. O assunto principal desta porção que nós lemos é a mordomia financeira. Interessante é que os dízimos, ele pertence ao Senhor. Devemos e podemos pagar, devolver ao Senhor, se nós o fazemos em fidelidade. Entregar sem um coração fiel é negócio. Aí é um outro aspecto. O verso 20 diz que de tudo que Abraão havia adquirido, ele deu o quê? O dízimo. Interessante que Abraão, ele entrega o dízimo quando não há lei. Não há uma lei escrita, não há uma prescrição ainda. Aqui a atitude bíblica de Abraão tem a ver com aquele que reverencia, que louva, tem um coração grato e entende que é um mordomo, que é uma bênção cuidar das coisas de Deus. Então, podemos dizer que o dízimo de Abraão foi o dízimo mais excelente de todos.
Porque ele não deu um dízimo contra a lei. Ele não deu o dízimo para cumprir a lei. O dízimo dele passou a ser a baliza da lei. O interessante é que Abraão não partiu da regra para a prática. Ele partiu da prática para a regra. Deus estabelece um princípio a partir da fé. O pai da fé. Que nada foi requerido, mas ele resolveu louvar, bendizer o Senhor pela dádiva que Deus tinha confirmado a ele. Dar, pagar ou devolver o dízimo é mostrar o senhorio de Deus sobre tudo o que temos e somos. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o coração. Um coração confiável. Um coração confiável. Assim como Deus tem confiado a nós, a sua fidelidade, as suas promessas, Ele nos desafia a andarmos na mesma estrada. Deus não nos chamou para pisar numa estrada que Ele não pisa, para fazer algo que Ele não faça, mas fazer exatamente aquilo que é propriamente dEle. Por isso, quando Ele nos chama para a santidade, Ele diz assim: sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Quando Ele fala de pensamentos altos, de caminhos altos, Deus está dizendo: olha, o que eu estou propondo para vocês é que vocês saiam do baixo, do nível baixo, para o nível alto, para a referência maior. Nós não podemos comparar, amados, pela mediocridade, mas sim por aquele que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Aquele que diz que o ama, diz que deve andar assim como Ele andou, mesmas pegadas. Por que nós pagamos o dízimo? Algumas questões. Primeiro, porque reconhecemos que os bens que nós temos, os bens que adquirimos ou viemos a adquirir, todos eles procedem de Deus. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono do tempo, Ele faz parar o tempo, Ele pode adiantar o tempo. Na verdade, Ele não é Senhor apenas do tempo, que é o relógio, o seu cronos, mas Ele é tempo do tempo antes do tempo. Não é apenas o cronos, mas o kairos é tempo dEle. Por isso, um dia ou 1000 anos, para Ele não faz diferença. A Bíblia diz que nós já estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, mas eu estou vendo você sentado num banco de madeira nesta manhã. Mas Deus disse que você já está lá. Ele transita entre a imanência e a transcendência o tempo todo. O Deus que habita no alto e sublime trono também habita com o quebrantado e contrito. O Deus invisível, imortal, é o Deus Emanuel, Deus presente, que vira para um dos seus discípulos e diz assim: pode tocar, que materializa a fé em curas, em sinais, em maná no deserto, em codornizes, em abrir o mar, em andar sobre as águas, em abrir o coração de Lídia para a palavra do centurião. Tudo que nós temos e somos pertence a Ele, nossos dons, os nossos bens materiais e os imateriais, o conhecimento. As empresas hoje valorizam muito o capital intelectual dos seus funcionários. É o que eles podem oferecer de crescimento. Deus também valoriza o que você pensa, o que você aprendeu. Tudo faz parte da sua mordomia. E você precisa devolver cada uma dessas questões em fidelidade. Não é só dinheiro. No capítulo 7 de Hebreus, o autor de Hebreus, o apóstolo que escreveu este livro, ele faz uma releitura desse episódio, no capítulo 7, e diz o seguinte: porque este Melquisedeque, rei de Salém,
sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Era um tipo de Cristo. Era uma imagem, ainda que obscura, do que o ministério sacerdotal de Jesus podia realizar. Diz assim: permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Pagou do que era melhor. Preste atenção que nós só podemos devolver a Deus aquilo que de fato faça diferença na nossa vida. O melhor. Ora, dentre os filhos de Levi, recebe um sacerdote, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham este descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Preste atenção nessa porção do verso 7. É evidente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Se aqui havia uma simbologia entre Melquisedeque e Abraão, é entre Cristo e os fiéis. Continuo. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, ou seja, a tribo dos pastores, que recebe dízimos, os pagou na pessoa de Abraão. Tudo que nós temos, nós recebemos das mãos do Senhor. A Ele, os melhores despojos da nossa vida, porque o despojo aqui é aquilo que se conquista. Se conquistava na guerra, se conquista no trabalho, se conquista no vigor, nos estudos. O seu capital intelectual, ele pertence ao Senhor. Foi Ele que te oportunizou, e quando você não usa isso para a glória de Deus, você não está sendo fiel. Não está sendo fiel. Quando você recebe uma porção, e ela é tempo, e você não redime para o Senhor, não resgata para o Senhor, você não está sendo fiel. Quando Deus te dá um corpo perfeito e saúde física, e você não devolve ao Senhor essas condições, você está sendo infiel, porque é dele também. A Bíblia diz que Ele que nos dá força para adquirirmos riqueza, força física, capacidade intelectual, vontade para resolver e decidir, tudo pertence a Ele. Por que pagamos o dízimo? Segundo, porque precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Deus estava usando uma baliza para nossas vidas. Ele poderia ter estabelecido 90%, ou 100%, tudo era dele. Ele quis tirar uma parte daquilo que Ele nos confiou para dizer o seguinte: eu quero saber se você é confiável. Confiável. Se eu confiar a você algo, você é capaz de me devolver o melhor deste. Se eu te entrego um rebanho, se você vai me dar os branquinhos, os de 1 ano, macho, o puro, ou se você vai me entregar o malhado, o aleijado, o resto. Se eu sou o Deus da sua vida, ou se o Deus da sua vida é outra coisa, ou se Mamon reina sobre você, o Deus das finanças. Em Provérbios 3:9, um texto que a gente lê muitas vezes, a gente não compreende,
o princípio da honra, e diz lá: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é primícia? É a primeira parte, é a melhor parte desta, é a gordura, era o que era mais precioso, é o que os filhos de Eli estavam roubando do Senhor, porque diz que recebia o sacrifício, o animal precisava ser queimado com a sua gordura, e é a gordura que gera fumaça, não sei se você sabe disso. Por isso, se a sua churrasqueira tem um lugar para você colocar água, e se a gordura pingar ali, a fumaça não sobe. Depois faça o teste na sua casa que vai dar certo. Porque a fumaça era um culto a Deus, fazia parte do culto. Na verdade, era apenas um símbolo de que algo estava subindo. Fumaça. Não passava de fumaça, mas fazia parte de um símbolo espiritual. Todas as coisas no Antigo Testamento eram sombras daquilo que viria, do verdadeiro. Tudo aquilo eram sombras. E os filhos de Eli, diz que eles metiam o garfo ali onde estava o animal para ser queimado, e eles tiravam das coisas gordurosas. A fumaça não subia. Significava que naquele período o culto não era recebido. Eles eram infiéis, porque eles tiravam as primícias do Senhor. No mesmo dia que Deus os matou, matou seu pai, porque não foi um pai que corrigiu seus filhos. Seus filhos roubavam de Deus, prostituíam no templo, roubavam a gordura do Senhor. Não haviam aprendido a honrar o Senhor com as primícias. Em decorrência disso, a promessa não se cumpria. Celeiros cheios, fartos, era resultado de que a fumaça tinha subido. A primícia tinha sido entregue. Dar o dízimo não deve ser uma ação forçada, mas espontânea de amor e louvor a Deus. É assim que nós vemos na vida de Abraão. Essa é a essência do dízimo. A essência do dízimo é Abraão. Todos aqueles que entregam um dízimo pagam na pessoa de Abraão. Se assim eu fizer, coração voluntarioso. Não foi debaixo de escopeta que foi feito isso, mas de gratidão, de culto a Deus. De culto a Deus. Ele que é capaz de nos fazer lucrar e abençoar as nossas bênçãos. Por que entregamos ou devolvemos ou pagamos dízimo? Porque é a forma que Deus deu para repreender também o devorador. É um mecanismo de Deus para a repreensão do devorador, é a baliza de Deus. Todas as vezes que a nação de Israel estava espiritualmente mal, a primeira coisa que ela fazia, negligenciava o dízimo. Se você lê o livro de Malaquias, todas as outras coisas estavam más. A nação estava de mal a pior. Ela era infiel em vários aspectos, ela não era a nação confiável, a nação que foi chamada para levar o nome de Deus conhecido aos povos. Ela não amava a Deus. Deus não estava em primeiro lugar. Por isso, o resultado que se oferecia ao Senhor era o resto. E Deus chama a nação de ladrão, de que ela está roubando, de que ela estava ocupando lugar que não era dela. E por isso, o devorador estava solto. Quando os dízimos não são entregues, Deus já interpreta pela falta dessa ação como amostra do estado de um coração egoístico, de um coração que não é dele, que não é confiável. Faltou-lhe fidelidade, condição de um fiel, daquele que tem fé, é confiar no Deus provedor. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 8 a 10, diz o seguinte, a 12: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus responde, nos dízimos e nas ofertas.
Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Ou seja, o lado da fidelidade de Deus está se cumprindo, ou para abençoar ou para punir. Deus continuará sendo fiel. A Bíblia diz que não há sombra de mudança em Deus. Ou Deus está abençoando aquilo que você tem, ou Ele está amaldiçoando. E Ele tem poder para isso, porque Ele é dono de todas as coisas. Ou aquilo é bendito e culto a Deus, ou não é. É rejeitado, é anátema. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus está dizendo: eu vou cumprir minha parte, fiel, abençoadora. E você? Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não vai ser estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E as nações inteiras, a bênção de Abraão voltará sobre vocês. A bênção de Abraão voltará. Todas as nações os chamarão felizes, benditos do Senhor. Porque eu sou o Deus fiel. Eu vou cumprir a minha parte na fidelidade. Por que pagamos o dízimo? Porque nosso coração é revelado onde nós colocamos o nosso dinheiro, ou o nosso tempo, ou o nosso capital intelectual, a nossa saúde. Há um Deus ali. Onde nós colocamos o nosso coração, ali está o nosso maior tesouro. Quer encontrar onde as pessoas estão cultuando alguma coisa, onde elas gastam mais tempo, mais energia, inteligência e seus recursos. Se o sujeito no final de semana, ele quer encher o carrinho de Brahma, de Skol, do que for, e se embebedar, aquilo ali é o seu Deus. E aquele é o culto que ele presta. Não há medida, ele já alguma coisa já ocupou, e o dinheiro dele vai naquilo. Se é o fumo, se é o álcool, se é a jogatina, o que for, ali há um mamon dominando e recebendo um culto, e não é o Deus vivo verdadeiro. Mas Deus será fiel com esta pessoa, como Ele é fiel em sua palavra. A fidelidade de Deus vai se cumprir. Em Mateus 6, 21, Jesus disse: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Vosso coração, onde estiver. É só você pensar onde você tem gastado mais dinheiro ultimamente. Mais tempo. Você se concentra naquilo, aquilo consome sua alma. Ali há um ídolo. E ele precisa ser destronado. Deus é fiel. O texto diz que o povo roubava, texto de Malaquias, capítulo 4, diz que o povo estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. São duas maneiras de investimento no reino. Qual a diferença entre eles? Dízimos e ofertas. O dízimo é uma obrigação moral, faz parte da lei de Deus. Dízimo não se dá, se devolve, paga-se, porque Deus requer. Deus requer. Faz parte de uma lei moral. É o básico. É o básico. Só passa para a próxima fase quem passa pelo primeiro. Na verdade, não deveria nem se conversar nisso na igreja, isso deveria ser uma coisa tão normal. Porque pertence ao Senhor. Por isso, no meu orçamento, a primeira pessoa que entra é o provedor. O dízimo não entra nas minhas despesas, no meu orçamento. Eu não ganho 100, porque a primícia eu já tirei. No mínimo 90, ou no máximo 90. Eu tenho para administrar agora. Eu já separei. Eu não acumulei aquilo no meu orçamento doméstico para mim fazer despesas. Não é um fundo de reserva que, se faltar em alguma parte, eu cubro, porque não me pertence.
E eu aprendi uma coisa: a melhor maneira de dar fidelidade é saber devolver rapidamente. Não fica com o que não é seu. Você pode perder. As oportunidades para você gastar vão aparecer. Então, se você pegou emprestado, devolva rápido. Não demore. Não transforme aquilo em renda. Tem gente que recebe ajuda de custo de alguma área e transforma aquilo em renda. Depois que você pôs no seu orçamento, você não tira mais. Você já fez despesa para aquilo. Você passou a servir a sua renda e não o Senhor da renda. Eu quero dizer que se você ganha um salário, você vai gastar um salário. Se você ganhar 10 salários, você vai gastar 10 salários. Se você ganhar 1.000 salários, você vai gastar os 1.000 salários, porque vai aprintar despesas. É possível um bilionário não ser dizimista, como também um pobre. A questão é coração, não é recurso. Tem carro que vale 10 mil reais, mas tem carro que vale 1 milhão de reais. O sujeito quer um carro, só que ele tem condição de comprar o de 1 milhão. Ele compra o de 1 milhão. Só muda o preço, mas o percentual sempre será o mesmo. Deixar de pagar o dízimo é roubar de Deus, é reter o que não nos pertence, é negligenciar com a lei moral. E assim como a lei da física, as leis de Deus também se cumprem. Se eu pular, esta altura está baixo, mas se eu pular aí de cara no chão aqui, possivelmente o piso não vai estragar muito, mas eu vou precisar passar no dentista para trocar uns dentes, não é isso? E fazer uma maquiagem. Porque há uma lei aqui que está me puxando. Da mesma forma, se eu sair aqui correndo e resolver passar no meio daquela parede, possivelmente ela não vai abrir, porque eu não estou em desenho animado. Pela mesma forma que eu bater nela, eu vou receber o impacto, ação e reação. Assim também são as leis morais que Deus nos dá. Quando nós não devolvemos o dízimo, nós estamos indo contra uma lei. E é um princípio irrevogável de Deus. Ele vai ser fiel, ele vai cumprir a parte dele. E quando fidelidade se encontra com a infidelidade, eu quero dizer para você que a fidelidade sempre vence. Sabe por quê? Porque Deus não é fiel hoje e infiel da manhã. Isso faz parte do caráter dele, sempre será fiel. Isso significa que Deus é perseverante na fidelidade. Eu quero dizer para você que nós não somos, nós tropeçamos. E muitas vezes nós não somos confiáveis. É por isso que a força esmagadora de Deus e sua fidelidade, encontro com a infidelidade, sempre será vitorioso. Dura coisa será ser encontrado lutando contra a fidelidade de Deus. Que confronto desleal. É melhor andar alinhado com Ele. Faz parte da sua lei moral. As ofertas já são ações extras que nós queremos mostrar que, além de um esforço básico, há um amor sacrificial. Não queremos dar apenas as premissas ao Senhor, mas nós queremos dizer que nós queremos depender dEle realmente, no todo. Por isso, a oferta envolve sacrifício. Seja por uma causa temporária, ou seja por uma causa permanente. Quando você faz um compromisso com Deus de que você vai sustentar um missionário durante sua vida, que você vai mandar todo mês um recurso, e que ele pode confiar, porque você é fiel, você é confiável, que ele pode ir para o campo missionário, que 1/10 do que ele precisa para viver, você vai enviar todo mês. E você é ofertante fiel. Ele pode ficar tranquilo. Que ele se preocupe com a evangelização dos povos, com a formação e implantação de igrejas lá, porque o sustento não vai faltar. Porque você é um ofertante. Você estabeleceu um valor. Mas há causas que surgem. Uma crise, uma necessidade, e se levanta uma oferta que pode ser esporádica.
Mas aqueles que não há nenhum compromisso, ele é fiel, mas todo mês ele quer separar uma oferta ao Senhor. Eu aprendi que, inclusive, as minhas ofertas não entram no meu orçamento. Eu separo uma parte todo mês, e aquilo não entra no meu orçamento. Eu preciso aprender a viver com 60% que eu ganho. O restante, um compromisso. Tem gente que não fez uma aposentadoria, sabe por quê? Porque transformou aquilo em despesa. Não aprendeu a fazer reservas. Deus te deu o dízimo e as ofertas para você aprender a guardar, a viver com menos. A oferta mostra, então, esse amor sacrificial, amor ao nosso Deus, prova de amor. Diz o texto que a falta das ofertas resulta na falta de amor a Deus e fidelidade também. Roubar ao homem a Deus? Em que nós estamos te roubando, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Não faz parte da lei moral, mas faz parte da lei sacrificial do crente. Aquele que se envolve mais, aquele que contribui mais. Paulo tentou de todas as formas alcançar as pessoas, usou seus recursos materiais, intelectuais, o que ele podia fazer, seu tempo. Por isso ele orava mais, ele evangelizava mais, ele se envolvia mais, ele ofertava muito mais sua vida do que outros. Por isso ele mesmo disse que nenhum dos apóstolos trabalhou mais que todos. Essa deveria ser uma competição na igreja. Quem vai ofertar mais ao Senhor? Não estou falando de recurso material agora. Ofertar sua vida, o seu tempo. Você é um leão, um gigante no mundo, mas chega aqui, às vezes você some. Talentosíssimo lá, está promovendo a maior empresa do mundo, você é um CEO lá, mas aqui você se esconde, se tornou um crente sentado, sossegado. Não dá a primícia da sua vida ao Senhor. O reino precisa crescer, e ele crescerá, independente de mim e de você. Mas como é bom participar do crescimento do reino. Como é bom ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. As ofertas, então, podem ser dadas de maneira sistemáticas ou por causas definidas. Paulo, em 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2, diz assim: quanto à coleta para os santos, havia uma necessidade. Fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha a parte em casa, conforme a sua prosperidade, conforme a sua prosperidade. Ninguém pode dar igual ao outro, cada um dá na sua possibilidade. E diz que ia separando, para que fizesse uma grande coleta. A igreja de Jerusalém passava fome, e as igrejas filhas passaram a sustentar aqueles irmãos durante aquele tempo. A ação de pagar dízimos ou de ofertar a obra de Deus deve ser segundo as nossas possibilidades. Deuteronômio capítulo 16, verso 17, diz assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe aprover ou lhe houver concedido. A medida de cada um é diferente. É por isso que a viúva pobre, que Jesus, observando, viu que ela colocou 2 moedas no gasofilácio, ela tinha mais que todos os demais. Porque tinha gente cheia de abastança que estava dando o resto. Ainda que o volume era grande, era pouco diante do muito que ele tinha. Mas ela, tudo que ela tinha, ela trouxe ao Senhor. Quem vê a medida do coração, não é a tesouraria da igreja, é a tesouraria do céu. E é para Ele a quem nós entregamos. É a Ele a quem nós devolvemos. É na casa do tesouro, mas é a Ele, o culto é a Deus. O trabalho abençoado é aquele cujo os frutos honram e louvam a Ele. O que você tem ganhado lá fora e sido uma bênção, se não honrar o Senhor, isso é vão, você está perdendo seu culto. Você está perdendo o seu culto. Como é que Deus quer nos abençoar? A Bíblia diz, a Bíblia que é a nossa regra de fé e prática, que Ele cuida de tudo o que é necessário
para o nosso bem. Ele é o Deus provedor. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Ele trabalha. O que nós precisamos fazer é agradar a Ele. Sobre o assunto do dinheiro não é diferente. Nós precisamos aprender a depender dEle. A Bíblia nos ensina como nós podemos ser sábios, abençoados no uso do dinheiro. Mas também fala como nós podemos ser tolos. Está tudo na palavra, é regra de fé e prática. A fidelidade de Deus vai se cumprir, ou abençoando, ou punindo. É claro também que a Bíblia não mostra como ser rico. Eu sei que há movimentos de igrejas que se enveredaram por uma teologia da prosperidade, dizendo você vai entregar 10, vai receber 20. Deus não prometeu. Estão prometendo em nome de Deus o que Deus não prometeu. A promessa de que Davi diz que nunca viu um justo desamparado, tem a sua dependência a mendigar o pão. Mas há igreja fiel que passa muitas necessidades e fome. E faz parte da vida cristã que Jesus nos chamou para uma vida difícil. Seríamos esfolados, mortos, apedrejados, perseguidos, passaríamos por naufrágios, por amor a Cristo. Muitos teriam espólio de seus bens. A igreja de Jerusalém entendeu tanto isso que nos primeiros anos disporam de tudo que tinham. Nós somos mordomos, nós não somos donos. Jamais podemos esquecer desse princípio, Eu quero rapidamente falar um pouquinho desse caráter financeiro, em 4 aspectos rápidos. Algumas dicas de como sermos mordomos saudáveis no reino de Deus, em como usar nosso dinheiro de uma maneira sensata e assim obedecer a Deus. Primeiro, no uso do dinheiro, seja fiel. O uso do dinheiro, seja fiel. Aprenda o princípio da fidelidade. Olha, Deus vai ser fiel no que Ele prometeu. Deus não é fiel a nós. Ele é fiel a Ele. É o caráter dEle ser fiel. As promessas dEle não caem. Nem a oração de Jesus no Getsêmani, em lágrimas, demoveu o Pai da sua fidelidade, que nos prometeu o Redentor. Jesus ora, mas sabe que a fidelidade de Deus está sobre ele, e a cruz é o que o aguarda. Se Deus não fosse fiel e confiável, ele ia ser como pais fracos, que seus filhos perneiam e eles mudam a disciplina. Não tem coragem de dar direção clara para os filhos. Que não é não e sim é sim. É só bater o pé, que entrega, se chorar, se resmungar. Valores. O Pai nos ensinou valores, um deles é a fidelidade. A fidelidade. Lucas 19:17. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Porque foste fiel, foste crente, foste confiável no pouco que eu te confiei. Davi recebeu um rebanho para cuidar, incomensurável, inumerável. Certa feita ele pediu para fazer um censo, mas ele sabia quantas ovelhas tinha o pai confiado a ele, quando ele estava cuidando das ovelhinhas atrás das malhadas. Você acha que Deus não estava sendo fiel com ele ali? Deus não estava sendo fiel à sua palavra? E Deus resolve tirar ele do meio das malhadas? Porque Davi foi chamado de pastor de Israel. Primeiro, ele pastoreou um rebanhozinho. 100 ovelhas, vamos dizer assim.
Agora, ele recebeu a incumbência de ser o grande rei de toda a história da humanidade. Um tipo de Cristo, Davi. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, diz assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Seja fiel. Deus já deu a você o que você tem que devolver a Ele. Ele já te confiou. Segundo o uso do dinheiro, seja generoso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 18 e 19, ele diz o seguinte: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele está dizendo, foi um culto que vocês fizeram por mim. Porque a igreja dos Filipenses sustentou o apóstolo Paulo na sua maior dificuldade. Quando ninguém queria ser generoso, eles que eram os pobres sustentaram o apóstolo Paulo. E ele diz assim, olha, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Só Paulo sabia o que eles passaram para ajudar Paulo naquele contexto. Tirar de onde não tinha. E Paulo está dizendo, olha, eu quero dizer, já que vocês abriram o baú da generosidade para o ministério, a minha oração é que o Deus mais generoso, o dono de toda a riqueza, supra cada uma das vossas necessidades, em riqueza, em glória. Ali um princípio estava ficando. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a pobreza, ou profunda pobreza deles, superabundou em sua grande riqueza da sua generosidade. A igreja mais pobre era a mais generosa. Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. No trato com o dinheiro, seja fiel, seja generoso. No uso do dinheiro, seja honesto. Versículo 20, versículo 21, 2 Coríntios 8. Ainda, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por vós, ou por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente. Na lida com dinheiro, seja honesto. Não tire a parte que não é sua. Devolva a Deus. Não tire a parte do seu patrão. Tem gente que trabalha no caixa, onde tem recursos, e ele começa a defraudar o seu patrão. Que trabalha numa empresa, começa a defraudar em produtos, em bens, em tempo. Se você foi chamado para trabalhar 8 horas por dia, você recebe por elas. Não reclame do seu patrão, o seu salário é aquele ali. Você trabalha ali porque você quer. Se você não quiser, você pede demissão e vai para outro lugar. Ah, mas não tem oportunidade. Ele paga aquele valor. É justo, há um acordo. Defraudar o patrão, faltar ao trabalho, pegar atestado médico sem estar doente, é pecado. E você pode ter certeza que a fidelidade de Deus vai executar você. Ninguém foge da fidelidade de Deus. Ninguém foge. Uma igreja saudável entende a fidelidade de Deus, por isso ela quer andar sempre do lado das bênçãos. Deus propõe, olha, se vocês forem fiéis como eu sou fiel, aqui estão as bênçãos. Se vocês não forem, aqui estão as maldições. Vocês podem escolher hoje. Vocês querem viver ou vocês querem morrer? Porque a locomotiva da fidelidade vai passar. Se você estiver caminhando para lá, eu te dou carona. Mas se você estiver na contramão, eu passo por cima. Eu sou o Deus fiel. Olha que interessante, lá em Atos capítulo 5, tem um caso, Ananias e Safira. A igreja estava sendo generosa, fiel, honesta, mas havia um casal que queria ganhar uma promoção na igreja, eles queriam ser como aqueles que deram mais. E combinaram, vamos vender a propriedade por 1 milhão, vamos dizer que vendemos por 100, nós damos 50 mil. É muito dinheiro. E quando fizeram aquilo, Ananias chega para Pedro.
a oferta aí. Não, olha o tamanho do saco. Ananias, por que Satanás colocou no seu coração para mentir ao Espírito Santo? Você mentiu a Deus. Morreu. Não foi honesto. Passou 3 horas, a mulher chegou, dona Safira, salto alto, bonitona. E aí, Safira, foi por quanto? Foi por 5. Foi por 100 que vendeu a propriedade? Por 100. Ó, os meninos estão chegando, acabaram de fazer o enterro, vão fazer o seu. Mentiste a Deus, não foram honestos com Deus. Aquilo era para ficar uma lição para nós. Você imagina se Pedro não tivesse morrido e continuasse fazendo essa medida com a gente aqui hoje. Talvez, pastor, nós ia ter muito velório recentemente. Seja honesto. Não ponha algo no seu coração e leve algo fora do seu coração para Deus. É melhor não dar nada do que dar com o coração desonesto. Dizendo para Deus, Deus, eu estou te entregando, mas eu não tenho o que comer agora. Coma, meu filho, com isto. Porque o seu coração já não é dele. Não seja fiel para ter cargo na igreja, para cantar aqui, para fazer isso ou fazer aquilo outro. Não cante. Não faça. Porque você está pecando 2 vezes. E você está amaldiçoando as pessoas que estão ali. É igual a capa de Acã. Sabe aquela capa babilônica que ele levou para o meio do arraial? Começa a matar o arraial. Seja honesto. No uso do dinheiro, seja sábio. Provérbios 21:20 diz o seguinte: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Qual é a sabedoria para gerir isso? Você tem orado e pedido a Deus, me dá sabedoria. Eu lembro de vacas magras dentro da minha casa. Períodos difíceis, eu passei por momentos difíceis. Nunca faltou o que comer. A palavra de Deus fiel, a fidelidade sempre esteve dentro da nossa casa. Mas eu lembro que minha mãe pegava um ovo, com um pouquinho de trigo, ia no mato e pegava algumas ervas que estão comestíveis, picotava aquilo ali, colocar um pouquinho de sal, e a gente comia mistura, família inteira. Eram 5 filhos, éramos em 7, um ovo para 7. Era carne. E tinha dia que era mingau de fubá com carne. Carne de couve. Quem já comeu carne de couve? E olha que eu fiquei, ó. Deus é maravilhoso. Na crise, minha mãe, Deus deu sabedoria para ela gerir o que tinha em casa. Mas uma coisa que eu sempre vi na casa, meus pais, um zelo com as coisas de Deus. Nunca vi neles o coração dividido de devolver a Deus ou não. Lavoura inteira, entregava primeiro o dízimo para esperar depois, vai plantar agora e vamos ver o que vai dar. Dava a primeira parte. Seja sábio. Deus tem te dado, às vezes você tem desperdiçado. Quantas coisas tem na sua casa que você não usa, ou usa muito pouco, e que você gasta dinheiro todo mês? Já pensou? Como também no uso do tempo, em qualquer área da nossa vida. Tudo que você alimenta na sua vida, no tempo que você está utilizando, se não está sendo com sabedoria, você está jogando fora. Mateus 6, 19 e 21 diz o seguinte: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o tesouro, aí estará também o teu
O coração. O que você tem acumulado? Onde está o teu tesouro? Qual é a sabedoria que você tem utilizado para gerir aquilo que Deus te deu? Quando você morrer, onde vai ficar? Eu quero dizer para você que antes de você ser sepultado, os seus filhos vão estar brigando pelo que você tem. Se não brigarem antes, porque tem alguns que chegam bem antes e falam assim: pai, dá a minha parte dos meus bens. Eu fiz poucos casamentos na minha vida. Agora, velório, eu conheço pouca gente que fez mais velório do que eu. E o que eu já vi de filhos brigando pela herança na beirada do caixão, eu vi. Pais acumularam sem sabedoria as coisas. Ao invés de deixar valores nos filhos, deixaram para os filhos. Os filhos que não aprenderam a amar Deus, não aprenderam a depender de Deus, nem honrar os pais na morte souberam. Eu falo com meus pais: se tiver, vende tudo que vocês tiverem, gasta com a saúde de vocês agora, vai visitar os netos, vai conhecer a família, porque a hora que vocês fecharem os olhos, seus filhos não precisam de mais nada, porque já recebeu toda a herança. A herança que ninguém pode roubar, ela é imaterial. Você já sabe com o que Deus tem te dado. Talvez você está acumulando e você está perdendo a oportunidade de investir no reino de Deus. Quer dizer que se você aumentar o seu dízimo, sua oferta nesta igreja, o meu salário do Anderson não vai aumentar. Mas o que esta igreja pode fazer para abençoar outras vidas vai aumentar. Pode ser que outros pastores vão ser contratados, porque nós estamos precisando de trabalhadores. Se você vê as necessidades desta casa, é só você procurar o administrador da igreja. Fala: o que está precisando? Porque Deus tem que dar sabedoria a ele todas as semanas para saber o que fazer com o que recebeu. Não vai aumentar. Uma igreja saudável é uma igreja que leva a mordomia financeira a sério, usando o dinheiro de maneira fiel, generosa, honesta e sábia. Se você tem dificuldade nesta área, primeiro você precisa pedir perdão a Deus. Segundo, você precisa colocar essa vida diante de Deus. Colocar em dia. Regularize sua vida financeira com Deus. Fala: Deus, eu serei fiel. Me ajuda. Refaça seu orçamento doméstico. O devorador está dentro da sua casa. Porque ou você está entregando o dízimo aqui na casa do tesouro, ou você está entregando em outros lugares, mas todos são dizimistas, a fidelidade de Deus vai acontecer. Preste atenção: se ele não repreender o devorador, você vai viver de médico em médico, de porta em porta, vai lhe faltar oportunidade, seus recursos vão embora, você vai gastar onde não é pão, e você vai continuar passando dificuldades. Talvez você tenha se justificado: eu não entrego porque não tem condição. Nunca vai ter. Porque a palavra fidelidade é a mesma fé. Você precisa ser confiável. Se você não é confiável, como Deus pode confiar em você? Como Ele pode confiar os recursos, saúde? Abraão se tornou um homem muito próspero. Sabe por quê? Porque a sociedade dele era com Deus. Ele não precisava de lei para ser fiel. O coração era do Senhor. A ponto de Deus falar com ele assim: sai da sua terra, sai da sua zona de conforto, sai de perto do shopping, sai de perto dos bancos, sai de perto onde a lavoura é boa, sai de perto dos seus parentes, larga tudo, e você vai para uma terra que eu vou te dar em herança. Deus não deu para ele um mapa, não deu um exército para proteger, nada. A Bíblia diz que pela fé, Abraão saiu para peregrinar. Ele obedeceu. Deus era fiel, Abraão era fiel. E Abraão era fiel não porque havia lei, ele era fiel acima da lei. Antes da lei. Baixa sua fronte.
Deus está te chamando para você honrar Ele com a primeira parte de tudo que você tem ganhado. Sua saúde, seus bens, seus filhos, sua esposa, sua capacidade de produzir riqueza nessa nação, pertence ao Senhor. Ao Senhor. Um crente saudável, uma igreja saudável, uma igreja que experimenta a fidelidade na sua vida. Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel. Tu és fiel, Senhor. Pai, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Queremos te pedir perdão nesta manhã, porque nós temos andado muitas vezes na contramão da fidelidade do Senhor. Queremos ser abençoados, mas não estamos dispostos, ó Deus, a ser uma bênção. O Senhor é o Deus confiável, mas não temos confiado no Senhor e muitas vezes temos agido em infidelidade por isso. Ensina-nos a confiar no Senhor, ó Pai, a descansar nas Tuas promessas, a amar o Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre o nosso tempo, sobre o nosso dinheiro, sobre as nossas capacidades, habilidades. Dá-nos uma mordomia saudável, ó Pai, no nome de Jesus. Dá-nos alegria em fazer as coisas para o reino do Senhor, para o Senhor. Que o nosso coração esteja em Ti, ó Pai. Que as nossas fontes sejam encontradas em Ti, Senhor. Tu és o nosso manancial, cujas águas jamais faltam. Aleluia, Senhor. O Senhor não faltou conosco hoje, não faltou com Tua promessa. Mais um dia tem sol, mais um dia de vida, mais um dia de oportunidades. Louvado seja o nome do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor vai retribuir cada um segundo Tua fidelidade. Queremos andar, ó Deus, no vale da bênção. Queremos andar, ó Deus, e corresponder à confiança que o Senhor tem depositado em nossas vidas, ó Pai. Queremos ser fiéis. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos a reorganizar nossas finanças. Ajuda-nos, ó Deus, a reorganizar nossa casa. Repreende o devorador. Dá-nos, ó Deus, fé para repreender o devorador. Fé para repreender com fidelidade, com gratidão, com generosidade, com honestidade, com sabedoria. Que a palavra do Senhor, Deus, se cumpra na nossa vida. E que a nossa medida seja, ó Deus, recalcada, sacudida, transbordante para a glória do Senhor. Que nós possamos ser uma bênção no Teu reino, ó Pai. Queremos assistir às necessidades dos santos. Queremos, ó Deus, avançar. Por isso, ó Deus, multiplica nossos dízimos. Multiplica nossos dízimos, Senhor. Multiplica os nossos dízimos, ó Pai. Não multiplica nossas rendas, multiplica nossos dízimos, ó Pai. Eles são Teus e queremos, ó Deus, fazer deles, ó Deus, uma bênção para o reino do Senhor. Abençoe aqueles que dele recebem, porque vivem dele, ó Deus, para que também sejam dizimistas fiéis. Abençoe a casa do tesouro que o Senhor nos deu aqui, os presbíteros que administram esta casa, que possam ter sempre sabedoria, que sejam também fiéis, que sejam, ó Deus, de fato da tribo fiel, da tribo de Levi, e que assim como Abraão pagou os seus dízimos, nós possamos, ó Deus, pagar os nossos em obediência ao Senhor. Receba a nossa adoração nesta manhã, a nossa gratidão. Pedimos Tua bênção agora, quando nós vamos ter a oportunidade de ter a escola bíblica, um lugar de aprendizado, de crescimento. Eu peço Tua bênção sobre cada aluno, aqueles que estão ainda se matriculando, aqueles que já estão, ó Deus, matriculados, as novas turmas, abençoando os nossos professores, que seja um momento de aprendizado e de crescimento. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia para você, meu irmão. A nossa classe começa aí em 5 minutos, tá bom? Então, você já pode dirigir para a sua classe de escola bíblica. Você que está